Olá, meus amigos, boa tarde. Dando continuidade à série de lives que está sendo promovida pela Comissão de Direito Empresarial da AB Goiás, com apoio do Instituto de Estudos Avançados em Direito, o IEAD. Hoje nós contaremos com o sócio-diretor da Álvares e Marshall, especialista em reestruturação empresarial. A Álvares e Marshall, para quem não conhece, hoje é uma das maiores empresas, né, no que diz respeito à reestruturação empresarial. E só um minuto, que eu vou estar encaminhando aqui o convite para ele. Só um instante. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Felipe. Tudo bem? Como é que você está? Tudo em ordem. Boa tarde a todos os ouvintes aí. Está me vendo e está me escutando bem? Tudo perfeito. Ótimo. Estava iniciando a apresentação, falando um pouco de você e um pouco da Álvares e Marshall. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Marcos, em nome da Comissão de Direito Empresarial da OAB Goiás e do Instituto de Estudos Avançados de Direito, IEAD, por ter aceito o convite, né? A gente sabe que da correria do dia a dia, mas o senhor prontamente aceitou participar dessa live para discutir um assunto tão importante, né, que é a reestruturação empresarial sob o enfoque operacional e financeiro, né? E antes de passar para inicialmente a nossa live, eu gostaria de apresentar quem é o Marcos, para quem não conhece. Eu vou fazer a leitura do seu currículo, Marcos. O Marcos Haaland é sócio da Álvares e Marshall na área de reestruturação, onde trabalhou em projetos de reestruturação de empresas no setor de agronegócio, alimentos, óleo e gás, químico e segmentos industriais. Recentemente conduziu a reestruturação do Grupo Abril, atuando como CEO interino da empresa, conduzindo a recuperação judicial e posterior venda do grupo. Atuou também em restauração de dívidas de diversas empresas nacionais e internacionais, incluindo agroindústrias e produtores rurais, alguns deles dentro do processo de recuperação judicial. O Marcos é oriundo do segmento de agronegócio, tendo trabalhado em empresas do setor de alimentação animal e alimentação vegetal. É engenheiro com mestrado técnico nos Estados Unidos e administração na França. É isso mesmo, Marcos? Faltou alguma coisa? Perfeito, Felipe. Obrigado pela introdução. Agora, a respeito da Álvares e Marshall, não sei se todos que nos assistem conhecem a Álvares e Marshall. A Álvares e Marshall é uma das maiores empresas de reestruturação do mundo, né, com uma atuação hoje global, presente em mais de 20 países, né, Marcos? Aqui no Brasil, eles chegaram por volta do ano de 2004. Hoje eles possuem escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Né? Para vocês terem uma ideia do tamanho da Álvares e Marshall, hoje as principais recuperações judiciais do país, aqui posso destacar, por exemplo, a Odebrecht, a OAS, a Avianca. A Álvares e Marshall tem um dos braços dela, que é a administração judicial, ela tem atuação. Então, eu acho que tanto a Álvares e Marshall quanto Marçal, perdoe, Marcos, Álvares e Marçal, eu estou pronunciando equivocadamente, eu venho pronunciando e estou com isso na cabeça ainda. Né? A Álvares e Marçal e o Marcos são pessoas extremamente gabaritadas e que vai engrandecer muito o nosso evento de hoje. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Marcos. Perfeito, Felipe. Obrigado pela introdução. Boa tarde a todos aí que estão disponibilizando seu tempo para nos ouvir. Eu queria falar um pouquinho sobre qual tem sido a nossa experiência, né, da Álvares e Marçal nesse período de pandemia, o que está se passando com as empresas que temos procurado, quais têm sido os problemas e quais têm sido os caminhos que têm sido sugeridos, né? A Álvares, o Felipe fez uma breve introdução, né? Nós somos uma empresa de consultoria com um braço em reestruturação, que é a origem da companhia. Estamos no Brasil já há 16 anos e conduzimos diversos casos de gestão de crise, renegociação, reestruturação financeira, reestruturação operacional, empresas em diversos estágios e diversos segmentos. Né? Enfim, nós estávamos entrando um ano de 2020 bastante otimistas, na verdade, né? Uma situação onde se tinha uma perspectiva positiva, o capital estava entrando, se tinha acesso ao capital, até nós, como empresa de reestruturação, a gente já via uma queda de demanda, porque o Brasil estava entrando num cenário mais positivo e promissor. E aí veio esse impacto da pandemia, que foi chegando devagar, mas logo se mostrou aí bastante crítico e impactando rapidamente diversas empresas, né? E à medida que os governos foram percebendo a necessidade de fechar a sua economia, né, que é um fato, acho que ninguém pode dizer que viveu algo parecido na vida, né? O mundo inteiro fechar as portas, né? Algo
que não tem paralelo, não tem nem referência para dizer como lidar com uma situação dessa, né? E aí os impactos começam a ser sentidos, né? Primeiro nos setores que são diretamente impactados, varejo, transportes, veja linhas aéreas, né? O que está acontecendo, o automotivo, com fábricas paradas, queda do comércio, indústria, o setor imobiliário, construção, também tendo restrição muito grande, até hospitais, por incrível que pareça, estão passando por uma certa crise, porque só se atende casos do Covid e outros procedimentos ficam relegados ao segundo plano. E tem uma série de hospitais particulares começando a ter dificuldades também. Então, é uma crise ampla que não tínhamos noção da amplitude, da maneira que isso podia pegar, né? Então, teve essa primeira onda que pegou um primeiro nível de empresas e está vindo, provavelmente, uma segunda, um impacto que vai ser sentido mais no médio prazo, né? Muitas empresas estão, de alguma maneira, tentando se organizar, esperando o que pode acontecer, tentando se estruturar em torno dos incentivos oficiais que estão sendo dados, seja em linhas de financiamento, possibilidade de flexibilizar regras trabalhistas, postergação de pagamento de tributos. Então, muita empresa está esperando para ver como que vai ser essa retomada, para ver se vai ser algo mais crítico, vai passar rápido ou não. No fim, aqui da minha fala, eu vou dar um pouco de perspectiva que a gente está vendo da retomada também, né? Mas, sem dúvida, quem mais sente nesse primeiro momento são as empresas de médio e pequeno porte, que têm menos fôlego financeiro, menos capacidade de ter tempo, né, para superar aí portas fechadas por muito tempo, né? E essas talvez sofram mais. Então, a gente fala desde restaurantes, pequenos varejos, enfim, setores que vão sentir muito forte. E mesmo a retomada, como eu falei mais à frente, ela, na verdade, não vai ter uma data, um evento que tudo voltou, vai ser um processo de retomada. E esse processo vai ser lento e com uma série de regras que vão minimizar ou dificultar a volta ao patamar que estava anteriormente, né? Enfim, Marcos, é uma crise... Você tinha falado, aqui em Goiás, nós temos sofrido bastante. Recentemente saiu uma notícia de vários restaurantes tradicionais com mais de 25, 30 anos de existência e que infelizmente fecharam porque não tinham condições, principalmente os restaurantes tradicionais que não mexem com delivery, né? Então eles tiveram essa dificuldade e infelizmente fecharam em função dessa crise causada pelo coronavírus. Sem dúvida, isso não é um fato do Brasil. Diversas estatísticas já estão saindo fora de que diversos restaurantes não vão ter capacidade de voltar, né? Não conseguiram ter o capital de giro para sustentar. Então, renegociação de aluguel, mão de obra, à medida do possível, vai. E quando volta, né, aquela história, vai ter que uma mesa sim, uma mesa não, como que o restaurante vai ter meios de se sustentar, né? Mas, sem dúvida, é um setor bastante impactado e que o hábito nosso de ir a restaurante também vai mudar, né? Imagina ser permitido agora ir a um cinema, pegar um avião, ir a um restaurante, né? O próprio consumidor vai pensar um pouco em como manter esses hábitos, né? Mas o que a gente tem feito com as empresas que nos procuram, né? O que nós temos recomendado, o que a gente tem feito, né? Primeiramente, e isso varia um pouco de segmento ou setor, porte de indústria, mas é uma abordagem quase que comum, né? Primeiro, se cria um comitê de crise com as pessoas que entendem, que têm uma visão completa da empresa e de todos os desafios e dificuldades que ela tem, né? E esse comitê de crise tem que ter algumas prioridades que ele tem que estar trabalhando, né? A primeira coisa é fazer uma gestão de caixa muito efetiva, né? O que mata uma empresa é a falta do fluxo de caixa. Então, uma gestão do caixa passa a ser essencial. Então, redução de custos, redução de despesas, renegociação com seus credores, renegociação com seus fornecedores, tudo visando a preservar o caixa, buscar novas fontes de receita, tentar, às vezes, ter uma ação mais agressiva no e-commerce, né? Vou falar um pouco disso já. Buscar linhas de crédito, caso tenham algumas garantias disponíveis. Linhas de crédito também estão difíceis, já vou abordar isso. Se basear nos estímulos do governo, como eu falei, que estão flexibilizando uma série de regras trabalhistas e tributárias, linhas de financiamento. Enfim, existem assim, algumas medidas que nós estamos sugerindo a essas empresas, né, para ganhar tempo, né, criar mais espaço, mais prazo para gerir a sua empresa dentro da disponibilidade de caixa que ela existe,
Uma outra coisa, tem uma política de comunicação muito bem elaborada, né? Seja interna ou seja externa, né? Todo mundo está passando pelo mesmo problema, então é uma comunicação que é importante fazer, é difícil, mas está tendo mais aceitação, vamos dizer assim, né? Quando você tem que renegociar com o fornecedor ou com o credor financeiro. A gente tem tido muita conversa com bancos nesse momento, né? A gente tem sentido uma flexibilidade dos bancos e financeiras em sentar e repactuar as suas condições para dar um prazo, um tempo, um fôlego para as empresas, né? Todo mundo sabe que não é um problema de gestão, não é um problema específico daquela empresa, daquele setor, é um problema, enfim, gigante, estrutural, muito maior. E também uma coisa que a gente notou de uma maneira bastante surpreendente foi a velocidade da adaptação para o mundo digital que as empresas e as pessoas estão tendo, né? Transformações que eram para levar 3 anos, levaram 3 semanas, né? Empresas que tiveram que se digitalizar, trabalhar totalmente remoto, empresas que migraram para o e-commerce muito rápido, então você vê empresas de logística sendo bem demandadas, até tem, obviamente, em toda a crise, tem algumas empresas que se saem melhor, né? E essas que trabalham com e-commerce é uma delas, né? E aí a gente também sente que tem que separar 2 tipos de problemas, né? Tem as empresas que estão com uma crise de liquidez e estão as empresas que estão com uma crise de solvência, né? Então, crise de liquidez são aquelas empresas que tiveram uma interrupção de receita, talvez momentânea, mas que o negócio em si não está tão comprometido. Só tem um vácuo de necessidade de caixa que aí você tem que conversar com seus credores ou novas fontes de financiamento para te darem o suporte. Já uma crise de solvência é um pouco mais complicado, porque é um negócio que talvez não retome ou não volte, um pouco do que você comentou sobre o caso dos restaurantes, né? Ou talvez agências de viagem, ou algum setor que sente que a retomada possa ser muito lenta pela mudança de hábito de consumo. Então, os credores, os fornecedores vão diferenciar isso, né? E vão eventualmente fazer a sua diligência para ver a viabilidade do negócio, se ele tem uma viabilidade para poder dar o crédito, dar o tempo que precisa, né? E por isso que é muito importante você ter um plano bem feito para a sua empresa, dentro desse comitê de crise, para que você ganhe esse tempo e mostre para o seu credor que é uma questão de você atravessar um precipício que as coisas vão se estabilizar melhor mais à frente, né? E agora, mesmo essas crises de liquidez, e até quando você consegue ganhar um prazo, o acesso a capital está sendo um desafio muito grande, né? O acesso a capital tem sido uma discussão muito forte. Os bancos, como eu falei, estão flexibilizando de alguma maneira com os seus clientes, principalmente aqueles que eles entendem que estão só passando por uma dificuldade momentânea, então estão conseguindo o seu espaço. Existe também um capital de stress que está entrando, já existe no mercado, talvez está até mais ativo agora, buscando boas oportunidades, né, para investir, dar retorno para os seus cotistas. Esse capital busca oportunidades, mas oportunidades que têm uma perspectiva. Mas a dificuldade que as empresas vão sentir vai ser na precificação desse capital. O dinheiro ficou mais caro porque o risco subiu. Então, muitos casos vão ter que ser revistos, até alguns bancos podem repactuar, mas exigir uma garantia adicional, ou talvez querer mudar a taxa. Então, de novo, uma lição de casa bem feita, né, que mostre o problema como um todo, né, e não tente resolver para os próximos 6 meses, mas tente enfrentar os seus credores para o longo prazo, né, ser bastante realista, bastante efetivo na demonstração do problema, fica muito mais fácil você buscar uma solução conjunta a 4 mãos, porque a solução aqui vai ter que ser a 4 mãos com seus credores e bancos fornecedores. Então, a precificação desse capital está sendo um desafio muito grande, mas ele está disponível e você consegue achar uma vez que você tenha o seu plano bem estruturado, né? Ô Marcos, a respeito dessa questão do financiamento, saiu uma notícia, salvo engano, no Valor Econômico, recentemente, falando que, em especial, os micro e pequenos empresários são os que estão tendo a maior dificuldade de ter acesso a esse capital. Você sabe nos informar qual o principal motivo dessa dificuldade do acesso ao capital do micro e pequeno empresário? É verdade, né? As próprias linhas governamentais que foram estipuladas, principalmente a linha para financiar a folha de pagamento, né?
Algumas empresas não tinham as certidões necessárias, não tinham a regularidade fiscal exigida, o governo está olhando para flexibilizar isso também. Às vezes as garantias, mas principalmente pela perspectiva, né? Você pega um restaurante fechado que não sabe quando vai voltar, o capital fica mais receoso, né? Mas quem tem tido mais dificuldade mesmo, né? O próprio governo percebe isso e não conseguiu liberar todas as linhas que tinha disponíveis para esse segmento. Eles recentemente também estão ampliando o que eles consideram micro e pequeno, agora até ampliou um patamar para 50 milhões de reais de faturamento, se eu não me engano, para algumas empresas acessarem créditos oficiais. As empresas maiores, como têm garantias, têm uma estrutura diferente, né, em perspectiva, elas podem ter melhor acesso ao capital. Mas, de novo, aquelas que têm mais um problema de liquidez do que de solvência. Mas as micro e pequenas são as que estão sofrendo mais. E aí vem, então, o que fazer, né? Quais são as alternativas que essas empresas têm? Elas tentaram se organizar, preservar o caixa, ganhar um pouco de fôlego. Então, isso é o que a gente chama da reestruturação operacional. Eu fiz uma reestruturação operacional para ganhar um fôlego, para passar mais tempo. Mas, às vezes, as empresas têm que pensar que o modelo de negócio delas está impactado. Elas vão ter que mudar o modelo de negócio, né? Vão ter que ter uma outra abordagem para o seu cliente, para o hábito do consumidor que mudou, né? Sejam eventos esportivos, né? Grandes shows, né? Isso tudo, o modelo de negócio disso vai ter que mudar. Então, as empresas vão ter que começar a pensar como fazer isso, como trabalhar isso diferente. A outra mudança muito forte é a digitalização do seu negócio, né? Quem não está avançado nisso, agora é hora de avançar. Existem muitas ferramentas, existem muitas startups que estão oferecendo produtos, serviços que facilitam e baixam o custo dessa digitalização das empresas, né? Você tem que dar trabalho, vai ter que olhar, mas existem as possibilidades, as empresas têm que olhar com muita atenção para digitalizar o seu negócio, né? E aí você entra em ações um pouco mais, vamos dizer assim, duras, mais agressivas, né? Buscar os seus credores para renegociar a dívida, você não consegue pagar, você tem que alongar uma dívida, jogar para frente, e aí entra em casos de recuperação judicial e recuperação extrajudicial, que eu vou detalhar um pouco mais à frente também, né? Às vezes não conseguem repactuar sua dívida ou criar um modelo de negócio, ou ter uma sustentabilidade de receita que permita manter o seu negócio ativo, né? Eu vou comentar um pouco mais dessas opções. E, por fim, algumas opções que a gente tem feito, não por conta da pandemia, nós fizemos nos últimos 2 anos, que infelizmente as empresas preferem encerrar o seu negócio, sair do seu negócio. Então, a gente tem feito também algumas opções que nós chamamos de wind down, que é encerramento ordenado dos negócios, para também não deixar passivo, não deixar problemas para trás, né? Agora, falando também dessas situações mais críticas, né, que eu acho que é um tema bastante relevante, né? A Álvares e Marçal, inclusive, fez um estudo recente, onde ela fez uma correlação entre os momentos de crise do passado e o aumento das recuperações judiciais que houveram. E traçando um pouco desse histórico e projetando para frente, né, nós vemos que tem um delay aí de mais ou menos 120 dias entre uma crise e o pico das recuperações judiciais, né? E isso a gente está entendendo que vai acontecer de novo, né? Então, a gente está vendo que talvez no final do terceiro trimestre, ou algum momento no final do terceiro trimestre, comecem a ter um aumento dos pedidos de recuperação judicial. Esse processo deve se perdurar até meados do ano que vem, até meados de 2021, né? E se nós fizermos uma correlação PIB-RJ do passado e para o projetado, a gente pode estimar que o número de pedidos de recuperação judicial deve dobrar nesse período, né? Dobrar, infelizmente. Então, a gente está falando algo como 2.000, 2.500 pedidos ativos de recuperação judicial nesse virar final do ano, começo do ano que vem, o que é um impacto enorme. Eu acho que é interessante esse comentário que você fez, porque o Serasa divulgou na semana passada a respeito do aumento dos pedidos de recuperação judicial e falência, né? E eu até comentei em alguns veículos de comunicação que, na verdade, ainda não é reflexo exatamente daquilo que se espera, em função desse delay que tem, de fato, entre a retração do PIB, né, conforme a pesquisa feita para Álvares e Marçal, e os pedidos de recuperação judicial. Então, de fato, como você bem falou, espera-se que inicie daqui a 120 dias, né, provavelmente no segundo trimestre do ano, né?
exato. É o que a gente está vendo, né? Lá para setembro, outubro, talvez tenha um volume maior, né? Eu já vou falar até onde vale a pena entrar em recuperação judicial na nossa visão, já vou comentar sobre isso, mas tudo isso porque é um cenário muito dinâmico, né? É um cenário de crise muito dinâmico. Às vezes você tem uma crise de uma desvalorização cambial, de um problema político, ou até de um desastre natural, um terremoto, etc. É um evento, né? Essa crise não é um evento, ela é um processo, ela é dinâmica, o que era ontem não é hoje e não é o que vai ser amanhã. Então você não sabe se a doença vai estar propagando, se as ações governamentais para abrir ou para fechar a economia, como é que vão se comportar. Está tendo muita regionalização dessas ações, o acesso a capital. Então, é uma crise que está em constante desenvolvimento, né? Então, é uma crise dinâmica, muito difícil isso, até para traçar cenários, para ver o que você pode fazer e até para onde vai, né? E por conta disso, né, antes de falar das RJs em particular, eu vou falar um pouco do projeto de lei 1397 que foi aprovado na Câmara e que agora está indo para o Senado, que pretende, de alguma maneira, flexibilizar o processo negocial entre devedor e credor, até para não levar para o judiciário um volume enorme de casos, que aí também teria um problema de processamento dessas recuperações judiciais, extrajudiciais, etc. Então, o PL 1397, talvez eu vou falar um pouco aqui sobre ele, vou estar repetindo um pouco para vocês que conhecem, mas ele traz algumas situações interessantes e novas para o Instituto da Lei de Recuperação Judicial e Falências. Primeiro, quando ele define o agente econômico, ele expande um pouco o conceito, definindo que pode ser produtor rural, cooperativas, empresas sem fins lucrativos, enfim, ele permite um outro tipo de agente econômico formal entrar em recuperação judicial ou pedir o que está se chamando de negociação prévia, né? Então, ele suspende, uma vez aprovado esse PL, vai permitir a suspensão por 30 dias de qualquer processo de pagamento, de cobrança, entra num período de negociação que dura até 90 dias, onde a empresa tem que demonstrar que ela teve uma queda de faturamento de 30% relativa ao trimestre anterior. Então, uma vez que uma empresa que sofreu, que está com dificuldade, ela entra com esse processo de negociação prévia para tentar entrar em acordo com os seus credores e evitar, então, a recuperação judicial, né? É uma solução inteligente que permite um processo de conversa de uma maneira protegida também, porque as execuções ficam, de certa maneira, suspensas. Se discutiu muito sobre a figura de um mediador, isso não é obrigatório, mas é um processo interessante, né? Você ter um mediador entre as partes, porque tem muita emoção nesses momentos de negociação em processos de crise, mas ele permite as empresas entrarem no fôlego. Então, esse é um processo que eu acho bastante vantajoso. E aí ele tem uma segunda parte, que é com relação às empresas que estão em recuperação judicial, que suspende por 120 dias o pagamento das previsões do plano de recuperação judicial e até prevê um segundo pedido de recuperação judicial, inclusive incluindo créditos posteriores à primeira recuperação judicial, o que é um tema bastante polêmico, né? Empresas que entrou em recuperação judicial, o credor financiou a empresa e ela agora está permitida a pedir uma segunda recuperação judicial. Então, esse é um tema, acho que, dos mais polêmicos para mim. Que é a figura do DIP, né? Todos nós chamamos de DIP, né? Pois é, então o DIP era para ser protegido, né? E ele fica protegido a partir dessa segunda, mas é um tema bastante complicado porque as empresas em recuperação, o grande desafio é o acesso a crédito, né? Se o acesso a crédito fica também inseguro, né? O credor fica inseguro, é um fato ruim. Mas tem esse fato, ela pode, né? Uma vez essa lei sancionada, ela poderia fazer isso. E também ela permite, uma coisa interessante, ela diminuiu o quórum necessário para aprovação de recuperações extrajudiciais, que são bastante interessantes também, porque permite uma livre negociação com um bloco específico de credores e talvez não sobrecarregue o judiciário com recuperações judiciais não necessárias, né? Eu queria até falar um pouquinho, né, sobre a nossa posição com relação a isso, porque recuperação judicial
é um processo que tem que ser muito bem pensado, porque ele é longo, ele é caro, tem uma série de figuras, né, os advogados, assessores, administrador judicial, leva um tempo muito grande, afeta o crédito da empresa, então tem que ser muito bem pensado. Na nossa visão, ela deveria ser a última alternativa a ser considerada, né? Tem várias alternativas anteriores de tentar repactuar com seus credores, vender algum ativo, fazer algum processo que permita o restabelecimento do equilíbrio entre as partes, né? A recuperação judicial, enfim, basicamente ela acontece quando o credor pode ver talvez a execução dos seus ativos, que vai comprometer a continuidade da atividade, e ele se protege através do Instituto da Recuperação. Mas tem que ser muito bem pensado, não é algo para ser tomado como remédio fácil, né, que eu vou entrar em recuperação, vou conseguir um desconto, sei lá, 40%, 50%, 70% com os meus credores e vou tocar a vida. Isso nem sempre é verdade. Lembrando que uma recuperação judicial depende de uma assembleia de credores que aprovam ou não o plano, e é bem binário, né? Ou aprova e a vida continua, ou não aprova e é controlado em falência. Então, é um risco, sempre tem um risco atrelado a isso, né? Então, ela deve ser considerada aí com bastante prudência, né? Foi interessante comentar sobre essa recomendação, porque nas lives que eu fiz anteriormente, eu até fiz um comparativo, até em função da pandemia, que existem remédios que podem ser utilizados pela empresa para a sua reestruturação. E aí a gente chama de a recuperação judicial, eu fiz a comparação como um remédio de tarja preta. O remédio de tarja preta, ele deve ser recomendado por um profissional devidamente habilitado. Então, aí que entra o papel da Álvares e Marçal, de um consultor que trabalha com restauração empresarial, para fazer esse diagnóstico e recomendar qual que é o remédio mais interessante. E, de fato, a recuperação judicial tem que ser visto como um último remédio, um remédio de tarja preta, que deve ser, se necessário, aplicado, né, e posto, né, e colocado por um consultor devidamente habilitado e especializado no assunto, né? É muito bem colocado, gostei dessa referência, né? O remédio de tarja preta, é isso mesmo, né? Porque você não pode tomar aí desavisado, né? Novamente, a gente vê muitos casos de empresas que pediram recuperação judicial na tentativa de simular um desconto que conseguiu, alguma outra empresa do setor conseguiu, às vezes não se prepara, porque a recuperação judicial traz uma situação muito específica para a empresa. Ela perde todo o crédito, né? No momento da recuperação judicial, ela perde todo o crédito. Então, ela não pode pedir se ela não tiver o seu capital de giro assegurado, né? Não tem caixa, realmente é por uma situação crítica aí, por conta de perda de algum ativo. Enfim, ela tem que equilibrar aí as suas projeções financeiras com o tamanho da dívida. Enfim, tentar olhar com cuidado, né? Marcos, na live passada, nós fizemos com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, falando da importância da contabilidade na reestruturação empresarial. E aí a gente trouxe um pouquinho para o lado do micro e pequeno empresário, que é a grande preocupação hoje, em função da quantidade de empresas que representam, né, as micro e pequenas empresas. Hoje fala em torno de 9,5% das empresas seriam micro e pequenas empresas. É que muitos empresários confundem a contabilidade simplificada com a ausência de contabilidade. E para se pedir recuperação judicial, você precisa apresentar diversos documentos, né, e na maioria deles contábeis, né, já de acordo com o artigo 51 da Lei 11.101. Então, se você não tiver minimamente uma organização, nem o pedido de recuperação judicial você vai ter deferimento processado, em função dessa ausência de documentação. Então, é muito importante a organização nesse período de crise também, né? Muito bem comentado, isso é verdade, né? A recuperação judicial não é um ato unilateral seu, você tem que cumprir uma série de requisitos que vão ser verificados pelo juízo da recuperação, né? E dentre esses requisitos existe realmente você ter as suas contas bem organizadas em dia e contabilizadas, etc. Eu já vi mais de um caso que o juiz não aceitou o pedido de recuperação. Então, esse é um fato bastante importante, bastante relevante. Até vou voltar aqui a um ponto que eu comentei sobre a nossa estatística, sobre a perspectiva, né, a projeção das recuperações judiciais, e grande parte delas, eu diria que mais da metade delas, está no setor de micro e pequenas empresas, né, que pediram no passado e que devem pedir na frente. Então, se elas não tiverem organizadas na sua contabilidade, nas suas informações financeiras, nos seus ativos, né, então isso não é uma solução. Não é. Então, essa parte é bastante relevante, bastante importante, né? Lembrando que você
pós-recuperação, você tem que elaborar um plano e, inclusive, levar um laudo de viabilidade do seu negócio. Esse laudo tem que ser bem feito, tem que basear nos seus históricos recentes, nas suas projeções de receita e despesas, né? Porque pós-recuperação judicial é como é que eu diria, é um jogo matemático, é uma coisa bem pragmática, né? Você vai gerar um certo volume de caixa nas suas projeções financeiras e você tem um estoque da dívida. Como que aquele fluxo de caixa que você gera vai pagar aquele estoque da dívida? Em quanto tempo, em quantos anos, com que taxa de juros, se vai precisar de redução ou não. Então, é uma conta bem pragmática, porque gerou tanto, tem ativo para vender, pode vender parte do ativo para pagar a dívida, mas então a assertividade com relação aos números é bastante importante, bastante relevante. De novo, como eu comentei, grande parte dos casos que a gente prevê de recuperação judicial, em volume, serão de micro e pequenas empresas, né? Tem poucas empresas com volume alto, mas essa é uma demanda muito grande. Ô Marcos, em relação a esse ponto, o que a gente observa também muito na prática é que muitas empresas, assessorias jurídicas e empresas que patrocinam recuperação judicial, muitas vezes pegam modelos de plano de recuperação judicial, modelos de petições iniciais, né? Às vezes não alteram nem os fatos, quando você lê, você fala assim, está falando de uma crise que já se passou há muito tempo. Isso é muito perigoso, né? Porque o plano tem que ser de fato aquilo que vai se refletir. Como você bem falou, a empresa precisa projetar dentro do seu fluxo de caixa se ela vai ter capacidade de pagamento para ficar com aqueles compromissos assumidos no plano de recuperação judicial. Lembrando que o descumprimento do plano de recuperação judicial, a penalidade é convolução e falência. Então, você às vezes entra com um pedido de recuperação achando que vai ser a sua solução para os seus problemas e, na verdade, vira um tiro no pé, usando uma linguagem bem simples, né? Então, isso pode se reverter com uma convolução e fechamento das suas empresas. Perfeito, muito bem colocado. Cada caso é um caso, né? Não tem caso padrão, igual. Cada situação que a empresa entrou numa crise é por uma razão específica dela, né? Pode ser um problema de gestão, de capital de giro, de ativo, situação da operação, né? Enfim, não dá para fazer um copiar-colar aí das coisas, porque tem que ser muito específico, né? Endereçar esse problema, não só no começo, como para como endereçar esse problema, né? Tem empresas que podem ser mais fáceis, porque tem uma capacidade de gerar caixa, tem ativo que pode virar caixa, enfim, tem várias situações que são específicas. Eu vou era o próximo tópico meu, mas eu vou antecipar aqui um pouco. A gente vê alguns casos de recuperação judicial de produtor rural, né, que é completamente diferente de recuperação judicial de indústria, de empresas, né. Primeiro que a relação entre dívida e faturamento é bastante diferente, né, uma coisa interessante. O produtor rural ele tem um patrimônio muito grande, que são as fazendas, mas o retorno sobre esse patrimônio é baixo. Se eu comparar com uma empresa, que ela tem um patrimônio menor e um retorno maior, né? Então, a gente chega a ver casos que a dívida é 1, 2, 3 vezes maior que o faturamento, né? No caso de um produtor rural. Isso, se fosse uma indústria, era basicamente inviável. O produtor rural ele tem patrimônio para sustentar. Então, tem peculiaridades, caso a caso, que você tem que olhar e tem que tratar de uma maneira diferenciada, né? Falando um pouco do agro... Marcos, é bom entender, até não sei se todos têm atuação na área de recuperação judicial, a quarta turma do STJ fixou 2 recentes precedentes no final de 2019. O primeiro deles é informando que o produtor rural, pessoa física, ele pode pedir o registro na junta comercial e pleitear o pedido de recuperação judicial, desde que ele comprove a atuação empresarial por prazo superior a 2 anos através de outros documentos, em especial documentos fiscais, né, declarações de imposto. Né? Então, ele pode pedir a recuperação judicial, havia uma discussão a respeito disso, e não é uma unanimidade, não foi uma sessão do STJ que fixou esse precedente, mas a quarta turma já vai nesse sentido. Né? E tem projetos emergenciais, inclusive o PL 2373, que fala da possibilidade do produtor rural pedir recuperação judicial expressamente. Né? Exato, isso aí teve muita discussão, é um assunto polêmico até hoje, né, sobre a viabilidade, a possibilidade do produtor rural, pessoa física, né, que vira uma pessoa jurídica momentos antes do pedido, comprova a atividade empresarial, como você falou, e faz o pedido de recuperação judicial. Mas hoje já tem essa situação, tem já jurisprudência, já tem casos concluídos, nós mesmos da Álvares Marçal já concluímos casos de recuperação judicial de produtor rural,
com plano aprovado em Assembleia, homologado pelo Judiciário, mas é um tema polêmico. E por que eu levanto isso, né? Eu vou comentar um pouco, eu tinha falado antes com você, Felipe, falar um pouquinho do setor do agro, até porque é um setor econômico bastante relevante no Centro-Oeste, e como que a gente vê, né? A Álvares Marçal também tem bastante atuação no agronegócio, seja com produtores rurais, agroindústria, esmagamento de soja, biodiesel, trading, sementes, etc., açúcar e álcool. É um setor que, em qualquer jornal que você abre, você vê que é um setor que está imune à crise, que está indo bem, que está superando os problemas da crise, né? Mas o agronegócio é um negócio muito grande, né? Não dá para generalizar. Então, tem alguns bolsões que estão sofrendo, que estão passando por dificuldade e, de alguma maneira, vão ter que se reorganizar, reestruturar, repensar, né? Então, começando pelo setor aí de açúcar e álcool, que teve um impacto muito grande com a queda da produção, do consumo de álcool no primeiro momento, consumo de combustível, né? O preço do álcool é relacionado ao preço do petróleo, o petróleo despencou de preço, por consequência o álcool também despencou de preço e o consumo também reduziu drasticamente, né, por conta da parada da atividade. Então, o setor que está tentando se reposicionar, a taxa de câmbio tem ajudado, principalmente o açúcar, que é um produto dolarizado, tem de alguma maneira ajudado, mas é um setor que sofreu e está sofrendo bastante. Vinha já de alguns anos não ruim, estava num sinal de recuperação muito boa para esse ano e teve essa inversão que está dificultando, né? Então, esse é um setor que está passando por dificuldade. O setor de algodão também deve passar por alguma dificuldade, toda a cadeia têxtil ela é impactada, né? A fibra sintética também tem um preço relacionado com o petróleo, isso impacta também demanda e precificação da fibra natural. Então, o produtor do algodão está tendo também os seus desafios na precificação do seu produto. Setores mais pulverizados, vamos dizer assim, como hortifruti, que os canais de escoamento ficaram limitados, as feiras livres ou as vendas de outra maneira. O setor de flores é um setor muito impactado pelo encerramento de atividades, eventos, festas, etc. Então, tem alguns... E o produtor rural, tá? Onde eu queria chegar, no produtor rural, porque o produtor ele está tendo hoje uma boa rentabilidade, né? A taxa do câmbio hoje permite uma boa rentabilidade para o produtor rural. É que alguns deles vêm carregando um estoque de dívida muito grande, que às vezes não é uma ou duas safras boas que resolvem. Então, tem algumas situações pontuais específicas, dependendo da situação cambial, né? Existe essa falsa percepção de que o produtor rural ele tem um bom hedge, porque ele vende em dólar e pode comprar em dólar. Mas se essa conta não está bem feita, essa é uma atividade, é uma percepção errônea, né? Porque às vezes ele compra o insumo em dólar, vende a produção em dólar, mas tem uma dívida em dólar também. O passivo dele em dólar é maior do que a receita, então não tem esse hedge perfeito. Então a gente está vendo alguns casos também de dificuldade com o produtor rural, que eventualmente podem levar a um pedido de recuperação judicial, como a gente comentou, né, que hoje já é possível, mas são alguns setores do agro que estão sofrendo. A gente vê também cadeia de proteína animal, muito mais por fechamento de unidade, por medo de contaminação, né? A gente vê o preço da arroba do boi hoje já está subindo, disparando, né? E em paralelo você tem uma briga Estados Unidos-China, que a China para de comprar soja dos Estados Unidos, vem comprar do Brasil, ou para de comprar carne aqui, vem aqui, preço sobe, e o consumidor sofre, né? O consumidor brasileiro vai sofrer. Então, é um mercado muito dinâmico que ainda vai ter muita ação, mas esses são os setores que estão mais prejudicados de imediato pela crise. O setor sucroalcooleiro, Marcos, inclusive já vem com grande dificuldade, tem grandes pedidos de recuperação judicial de usinas em especial, né, já pelo Brasil, antes mesmo dessa crise causada pelo coronavírus, e pode ser que, em função dela, outros pedidos surgirão nesse setor especificamente, né? Esse setor de açúcar e álcool, sim, né? Todas as usinas, da melhor maneira possível, migraram para o açúcar, né? Para produzir açúcar. Isso tem um limite, né? Tem um limite técnico que as empresas podem fazer, mas o álcool ficou, até pouco tempo atrás, ele estava abaixo do custo de produção.
muitas empresas estavam tentando se financiar e estavam se discutindo com o governo uma linha de financiamento de estocagem de álcool, para guardar o álcool e vender no período aí de entre safra, um período mais à frente, com preço melhor. Essa linha acabou não saindo, o governo achou melhor não seguir por essa linha. O que a gente tem visto muito recentemente é o aumento da demanda de álcool, com uma troca, né? O brasileiro não está sendo tão disciplinado, né, no seu confinamento, então cada vez menos, mas de outro lado ele roda, sai e aumenta o consumo de combustível, então a gente está vendo alguma melhoria. Esse aumento do câmbio e o aumento recente do preço do petróleo também fazem com que tenha um aumento no preço do álcool, então isso dá uma certa compensação para as usinas, mas ainda assim é um momento muito difícil. Muitas delas têm dívidas em dólar, isso traz um ônus maior, de ter que sentar com seus credores e repactuar essa dívida, porque não dá para carregar esse impacto de câmbio, que passou de 4 para 5,5, o impacto é brutal. Então, talvez seja um setor que, realmente, como você falou, já vinha com as suas dificuldades e enfrentou uma dificuldade maior. A gente pode ver pela frente alguns movimentos maiores, não só de recuperação judicial, mas também a gente vê um potencial de consolidação, de empresas mais fortes comprarem as que não estão tão bem, né? Então, a gente entende que pode haver um movimento de M&A, de compra de empresas, oportunisticamente, né? De grupos que estão mais fortes, mais saudáveis financeiramente, e queiram fazer movimentos de compra de concorrentes para ganhar um pouco de volume. Não só no setor de açúcar e álcool, mas em outros setores também. E fusão e aquisição, inclusive, é um dos meios de recuperação judicial previsto na lei, não é? Não é uma volta uma recuperação, mas existem vários processos de recuperação judicial em que acaba surgindo um processo de fusão e aquisição decorrente desse pedido de recuperação judicial, né? Perfeito. O próprio caso que você mencionou no começo, do Grupo Abril, que nós trabalhamos, ele acabou, a saída da empresa foi via uma venda. Vendeu o ativo para um investidor, comprou nesse momento de crise, apostando que tem a capacidade de recuperar o negócio, né? Agora, esse processo pode ser de duas maneiras, né? Acho que é interessante falar aqui também. Muitas empresas entram em recuperação judicial para vender ativo dentro do artigo 60 da Lei da Recuperação, ou seja, como uma UPI, né, que tem a previsão que você venda o ativo sem ônus trabalhista e tributário. Então, isso também tem sido um planejamento que algumas empresas fazem para vender seus ativos ou tendo um comprador que precifica melhor o ativo porque sabe que não está levando as contingências. Então, também tem sido alguma ação que a gente vê em algumas empresas para poder vender seus ativos dentro da recuperação judicial. Em relação ao UPI, Marcos, tem aquela discussão, inclusive, que alguns defendem o momento da venda dessa UPI, né? Muitos defendem que essa autorização da venda da UPI deveria ser no início do processo, antes mesmo da apresentação do plano e de aprovação, porque a UPI ela pode ser vendida desde que haja aprovação e autorização judicial para isso, né? E aí alguns defendem que, como muitas vezes a empresa entra num pedido de recuperação judicial sem fluxo de caixa, talvez seria mais interessante pedir essa venda já de início com autorização judicial para que já possa ter caixa, né? Para continuar o processo, a atividade empresarial e conseguir pagar os seus credores dentro de um processo de recuperação judicial. Não, sem dúvida. Tanto a discussão da revisão da lei, se fala muito nos prazos, né, que essas coisas acontecem, tem um estudo aí, as jurimetrias dos processos de recuperação judicial, e a gente vê que os prazos são realmente muito longos, desde o pedido, deferimento, assembleias que levam de 6 a 12 meses para acontecer, né, tem que ser homologadas para poder vender. Então, a gente está falando de ciclos muito longos, realmente. Isso a prorrogação, né, que é o caso do stay period, que era para ser prorrogado. Já vi casos de 2 anos de suspensão, porque não teve Assembleia Geral de Credores. Exatamente. Então, isso é ruim para a recuperação do devedor, isso é ruim para o credor, que não vê uma solução para o negócio. Então, criar uma nova perspectiva de prazos e que isso possa ser resolvido mais célere, né? Eu acho que esse é um tema importante. Outro tema importante que está sendo muito discutido é o que eles estão chamando do fresh start, né? De dar ao seu devedor uma chance de se recuperar, né?
E principalmente nesse momento, acho que isso também é uma discussão bastante importante, né? Muitas empresas não vão conseguir, não vão sobreviver, mas é um empreendedor, ele não, o negócio não deu certo não por conta dele, por conta de uma conjuntura, né? Então ele não pode ficar eternamente penalizado em iniciar um novo negócio, né? Então esse fresh start, essa possibilidade de recomeço é muito importante, está sendo endereçada nas discussões que o Brasil precisa de empreendedor e penalizar o empreendedor que não deu certo não é o melhor caminho, né? Tentar resolver da melhor maneira, mas é que a gente até discute muito isso nessas lives, nesses webinars que está tendo, que o legislador parece que ele tem ele legisla pensando que o empresário é o desonesto, que o empresário é a pessoa que vai dar calote. E não analisa que existem, de fato, empresários que não vão conseguir se recuperar por conta da crise, né? E se nós não tivermos um mecanismo de fresh start que possibilite esse empresário retornar ao mercado, entendeu? É tributo que deixa de ser gerado, é atividade, é emprego que deixa de ser gerado, é circulação, bens e serviços e produtos que deixam de ser circulados. Então, de fato, é importante. O PL 6229, que traz a alteração da lei de recuperação judicial e falência, recuperação de empresa e falência, assim melhor dizendo, ele melhora um pouquinho o mecanismo de fresh start, reduzindo um pouco o prazo, né, de prescrição das suas obrigações, né, mas ainda muitos doutrinadores entendem, juristas entendem que ainda é muito tímido isso, né? Ainda não é o ideal. Exato. Esse é um tema importante, relevante, principalmente nesse momento, né? Tomara que seja tratado com devido cuidado daqui para frente. Bom, Felipe, nesses minutos finais, eu queria só passar um pouco da perspectiva que nós vemos aí daqui para frente, bem sumarizado, porque ninguém tem bola de cristal e como eu falei, é uma crise dinâmica que está mudando a cada dia, então é muito difícil você ter perspectiva, mas alguns grandes direcionamentos nós temos, né? E até porque depende muito do como vai ser o controle da doença, né? Mas, infelizmente, a gente não vê uma situação de retomada muito rápida, né? A gente está vendo uma queda de renda e riqueza muito forte no país, né? A gente está vendo que pode ter até 1/3 de queda de renda das pessoas. Isso vai impactar padrões de consumo e consumo. A gente está vendo também uma insegurança na retomada desse consumo pelos padrões que esse consumo vai ter, pelo receio das pessoas comprometerem o seu capital ou até a sua saúde, né? Como eu falei, não vou mais ao cinema, não vou entrar num evento cheio de gente, então esses padrões também vão dificultar a retomada da economia, vai ser um processo mais longo. A gente vê que teve um movimento muito grande do que a gente está chamando de experimentação digital, né? Muita gente que não estava acostumada com isso aprendeu a usar isso, e isso pode mudar um hábito de consumo, então aí tem vencedores e perdedores nesse momento, né? As pessoas às vezes preferem pedir a sua refeição em casa em vez de sair para o restaurante ou para um varejo e trazer, então isso vai mudar um pouco o padrão de consumo e a retomada de alguns varejos. A gente vê ainda uma taxa de juros baixa por um tempo relativamente alto, longo, para estimular a economia. A gente vê um câmbio elevado, então qualquer insumo que dependa de qualquer produto que dependa de insumos importados vai ter um impacto por conta do câmbio, né? Por mais difícil que seja repassar isso para preço, a inflação deve permanecer baixa também. Pela crise, a gente vê um desemprego alto também, que também compromete não só uma renda baixa, como um desemprego alto, que diminui o capital em circulação na economia, e um capital, um dinheiro, um financiamento muito mais seletivo com relação às empresas que eles vão emprestar, né? Então, é um cenário que traça uma recuperação lenta, né? Que depende muito de uma solução, de um tratamento terapêutico para a doença, da descoberta de uma vacina que dê segurança para as pessoas saírem à rua e consumirem de novo. Então, de novo, é muito dinâmico, mas esse ano a gente compactua com previsões aí de queda de PIB aí de 5% a 7%, que tem se falado, então deve ser alguma coisa realmente bastante forte esse ano. E a esperança é que 2021, do ponto de vista sanitário, já comece a se resolver,
a questão da doença para permitir uma volta ao consumo mais confiante. Mas, vamos dizer assim, curto, médio prazo, ainda vai ser um processo lento, e aí sim a importância das empresas se prepararem para isso, né? Não ficarem com uma expectativa de que em algum momento a coisa vai se resolver rápido e tudo vai voltar como era antes, que não vai. E quanto antes reconhecerem que existe um problema a ser tratado e ser endereçado de uma maneira profissional, organizada e realista, né, é bastante importante para poderem superar esse período aí, que 6 a 12 meses ainda de tempos difíceis. Então, não é um cenário otimista, mas é um tema que a gente tem que tratar com importância para dar sobrevida às nossas empresas. Marcos, nós temos ainda 9 minutos. Eu até desativei os comentários para não ficar aquele monte de palavra enquanto nós estamos falando. Eu vou estar ativando aqui os comentários para verificar. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida e já quiserem fazer nesses minutos finais, nesses últimos 9 minutos, deixa eu ver aqui se foi feita alguma pergunta, Marcos, que aí já vai... Vou fazer para você. Deixa eu ver aqui. Por enquanto, não tem pergunta. Uma dúvida que eu fiquei, e acho que seria interessante nós estarmos esclarecendo para quem nos está assistindo, é a respeito da instalação de um comitê de crise. Eu vi que muitas empresas têm, e o senhor falou no início da sua apresentação a respeito da criação de um comitê de crise. Esse comitê de crise, ele é viável também para micro e pequenas empresas ou apenas empresas de grande porte? Ele é viável para todas as empresas, não precisa ser um grupo grande de pessoas, mas as pessoas que têm a noção da empresa, porque o comitê de crise vai tratar de questões de caixa, vai tratar das questões da operação, vai tratar das questões das despesas, isso tudo tá bem integrado e discutido entre todos, né, para ter uma coordenação do processo. Então, isso sim pode ser feito em empresa pequena, mas principalmente a gente gosta muito de fazer projeção, né? Então, gastar um tempo, pegar aqui qual vai ser minha receita dos próximos 12 meses, minhas despesas, vou ter problema no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, trabalhar um pouco os números, né? Fazer um trabalho mais analítico do que pode acontecer com a empresa, cenários, se eu vou conseguir aumentar uma área digital do meu negócio, um e-commerce, se eu não vou conseguir, como que isso impacta, se eu consigo ter uma pessoa a mais ou a menos. Então, fazer um trabalho um pouco mais cuidadoso do ponto de vista de projeção é bastante importante e esse comitê ajuda a trazer as informações para isso, né? O mais importante agora é tentar ter um pouco de visibilidade para ver o que vai acontecer com a sua empresa, para você tomar as decisões hoje que precisam ser tomadas. Não, ótimo. Um outro ponto, Marcos, que você entrou e falou da diferenciação da crise de liquidez de crise de insolvência. Como é que, na prática, é feito, como é que a Álvares e Marçal faz essa identificação, né, da crise, se ela é uma crise de liquidez ou ela é uma crise de insolvência? Isso, enfim, depende muito da situação da empresa. Bom, depende do setor que ela está inserido, né, se é um setor que está sendo mais ou menos impactado. Depende um pouco das reservas de capital que ela tem. Depende um pouco da relação entre ativo e passivo que essa empresa tem. Então, eu posso ter duas empresas no mesmo segmento, uma tem mais fôlego para atravessar a crise, a outra tem menos. Mas essa análise também é bastante importante, você bem lembrou, né? Eu tenho que ver, como as startups falam, meu runaway, né? Minha pista para frente, quanto tempo eu tenho, quanto espaço eu tenho para poder aguentar um período ruim, né? Você vê muita empresa falando, eu tenho caixa para 2 meses ou 2 anos, se tudo não voltar ao normal, né? Então, a segregação entre ser um plano de liquidez ou de solvência tem a ver com quanto fôlego eu tenho para atravessar esse período. Se eu tenho pouco fôlego inserido num negócio muito impactado, é um problema de solvência muito maior, mas se eu consigo aguentar 6 meses e lá na frente eu tenho um cenário verde, é um problema de liquidez que, se o meu credor entender bem, vão se compor para resolver esse problema. É importante falar que os credores, eles não querem que o negócio dê errado, eles também estão trabalhando para, obviamente, um banco, uma financeira, o negócio deles é ter retorno sobre o dinheiro emprestado, mas eles não querem ficar com ativo, ficar com uma garantia, não é o negócio deles.
Então, eles estão sentando, conversando, sendo flexíveis para achar uma solução de comum acordo. A gente tem feito muitas negociações, né, alongando dívida, ganhando carência para atravessar esse período, fazendo um plano de pagamento compatível com a geração de caixa da empresa. Então, existe essa disponibilidade de conversa pelos lados. De novo, a ideia do projeto de lei 1397 é permitir essa negociação prévia, que é o mais saudável para todos, né? Então, esse acho que é um caminho bastante importante a ser seguido. Marcos, hoje, se o seu empresário procurasse com você com um grau de endividamento muito grande e perguntasse, em poucas palavras, quais são as principais medidas que eles deveriam tomar para que eles possam, né, passar por esse período de crise? Né? Qual a recomendação? Dica não se dá, né, mas qual que seria a recomendação, como consultor, como um especialista em restauração empresarial, para os primeiros passos dele nesse período de crise? Eu acho que eu faria 2 ou 3 coisas. Primeiro é preservar seu caixa, né? De novo, o caixa é o que mantém a empresa viva, né? Só que para preservar o caixa, talvez a pessoa tenha que tomar algumas atitudes que sejam difíceis, né? Com relação a ter que vender um ativo, ter que reduzir um quadro de pessoal, pessoas que estavam ligadas ao negócio, ou talvez flexibilizar. Hoje é possível você flexibilizar jornada de trabalho e salário, né? Mas tomar atitudes duras, né? As atitudes têm que ser bem incisivas e para resolver o problema para o longo prazo, tá? Não adianta tomar uma decisão que vai resolver por 1, 2 meses, que não é isso que vai ser a solução. Então, tenta preservar seu caixa para o médio e longo prazo, verifica as decisões realmente importantes que você tem que tomar, né? E o comitê de crise ajuda isso, né? Ele dá uma luz nos diversos variáveis, né? Dívida, custo, despesa, ativo, né? E senta para conversar com seus credores, fornecedores, bancos. Isso não está proibido, isso hoje não é mal visto, né? E tem uma comunicação bem feita, né? É importante você comunicar bem o que está acontecendo com a empresa, para os seus funcionários, para o público externo, para os seus credores, né? A falta de informação, a falta de transparência, vamos dizer assim, cria histórias na cabeça de cada um que podem não ser a realidade. Então, preservar o caixa, tomar as decisões importantes, sentar com seus credores e comunicar claramente o que está acontecendo, o que está sendo feito na empresa. Acho que são temas bastante relevantes. Ótimo, Marcos. Nós estamos nos últimos 2 minutos. Eu gostaria de agradecer a você imensamente por ter contribuído um pouco do seu conhecimento para a comissão desse evento promovido pela Comissão de Direito Empresarial da OAB Goiás. Eu espero que as pessoas que estão nos assistindo tenham tido um pouquinho de luz, né, no fim do túnel, né, a respeito dessa crise, em especial os empresários que nos assistem, e deixo as portas abertas da Comissão de Direito Empresarial para você, para Álvares e Marçal, para vocês poderem estar em Goiânia, estarem promovendo eventos juntamente com a Comissão de Direito Empresarial. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Espero que eu tenha sido de uma maneira útil para quem estava nos ouvindo. Obrigado o tempo de vocês que ficaram aí essa hora também ouvindo. E desejo aí que, na capacidade de cada um, passem essa situação aí com saúde em primeiro lugar e com seus negócios aí com boas perspectivas. Obrigado, então, Felipe, e a todos. Quem não pôde acompanhar a live desde o início, ela vai ficar salva no IGTV da Comissão de Direito Empresarial, e aí basta vocês assistirem para tirar suas dúvidas. Obrigado, viu, Marcos? Uma boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Até mais. Até logo.